Oi, gente, como prometido, eu vim trazer pra vocês hoje o vídeo do relato do meu parto. Eu vim contar pra vocês como foi, o que aconteceu no dia que Miguel nasceu. Bom, eu tive Miguel no dia 24 de abril, vai fazer um mês, passa super rápido esse período, bem que me falaram. E foi um parto cesárea, estava com 36 semanas e 4 dias. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe toda a minha história, eu vou deixar ele aqui embaixo. Pra quem não me acompanha, conhecer um pouquinho, tem um vídeo também aqui contando meus problemas de saúde. Bom, eu não tinha um obstetra certo, e aí Dr. Marcelo, que foi o médico que fez a minha cesárea, ele decidiu pegar meu caso de última hora, faltando apenas 4 semanas, 3 semanas, alguma coisa assim, pra Miguel nascer. Foi quando ele decidiu fazer minha cesárea, porque até o momento eu não tinha um obstetra pra fazer a minha cesárea. Eu tinha passado por alguns obstetras antes e nenhum quis pegar o meu caso porque disse que era uma gravidez de alto risco, que não queriam assumir a responsabilidade, que eu poderia ter alguma complicação. E realmente o Dr. Marcelo, quando ele assumiu sabendo dos riscos que correria. Bom, minha cesárea foi marcada para o dia 24 de abril, 36 semanas e 4 dias. Seria uma cesárea sentada. Não seria uma cesárea deitada, né? Eu ia fazer cesárea sentada, porque eu não consigo ficar muito tempo deitada na mesma posição sem que minha saturação caia. E essa era a programação do obstetra para o dia do parto. Eu me internei numa quinta-feira, dia 23, para poder fazer os exames pré-operatórios. Para dia 24, na sexta-feira, eu fazia cesárea pela manhã, estava marcado para 11 horas da manhã. Para 11 horas da manhã foi o que ele tinha me informado. Só que como eu entrei em jejum meia-noite e eu tenho hipoglicemia, no caso meu açúcar baixa, eu fiquei agendada para primeira cesárea do dia, que seria 7 da manhã, porque eu não consigo ficar muito tempo em jejum. E aconteceu que quando deu 3 horas da manhã, minha glicemia baixou e eu tive que ir pro soro glicosado para poder minha glicemia subir, mas não resolveu muito. Ela continuou baixinha, ela continuou em torno de 60, 70, mais ou menos, não subiu muito. Então eu passei esse período mais quietinha para até evitar mesmo fazer esforço e acabar gastando energia. Quando deu 7 horas não me chamaram, deu 8 não me chamaram, deu 9 não me chamaram. Quando deu 10h30 eu fui levada para o centro cirúrgico. Não ia, minha mãe nem meu esposo iriam assistir meu parto, porque estavam os dois muito preocupados. Minha mãe foi super sincera em relação a ir assistir meu parto. Ela disse para o Dr. Marcelo, pro meu médico, que não iria assistir, porque não estava preparada para o pior se acontecesse. Meu esposo disse a mesma coisa, que não estava pronto para caso acontecesse alguma coisa, ou pior, caso acontecesse o pior comigo, eles não estariam prontos para assistir. E o Dr. Marcelo garantiu que nada iria acontecer, que iria ser um parto super tranquilo e que ele estava preparado para o que acontecesse. E aí meu esposo acabou indo, graças a Deus, ele foi assistir o parto. A gente desceu 10h30. E aí eu passei pela consulta com o primeiro anestesista. E eu passei pela consulta com o primeiro anestesista, passei pela consulta com o segundo anestesista e com o terceiro anestesista. De 10h30, meu parto começou a ser feito 1h da tarde. Teve uma intercorrência com uma outra gestante que estava na sala ao lado. E aí eu tive que esperar cerca de 30 minutinhos. Mas nesse período eu conversei com enfermeira, com pediatra, com o Dr. Marcelo. E dentro da sala de parto haviam 3 anestesistas, 4 técnicas, 5 enfermeiras, 2 pediatras e 2 obstetras. Foi isso mesmo. E meu esposo do lado. Minha cesárea começou em torno de 1h da tarde, levou 40 minutos para ser feita. O Miguelzinho nasceu pesando 2,740 kg, com 43 ou 44 centímetros, mas na hora que bateram 49, mas não foi 49 centímetros. E depois disso ele foi botado para fazer as medidas, o médico disse que estava tudo bem com ele. Só que ele não chorava. E eu perguntei ao meu esposo, eu falei assim, vamos ver se ele tá chorando. Aí eu vi as enfermeiras falar que tava tudo bem, que tava bem. E aí eu vi elas falando que tava levando ele pro berçário. Eu pedi meu esposo pra acompanhar. Aí meu esposo acompanhou ele e eu fiquei na sala pra fazerem para costurarem, né? No caso, minha cesárea é colada com um ponto do lado, um ponto do outro. E aí
eu fiquei esperando. Depois disso, eu fiquei na sala. E antes de eu fazer a cesárea, eu precisei trocar a traqueostomia, tirar uma de plástico, porque não pode tomar anestesia como essa daqui. Então, botaram uma de plástico. E, infelizmente, de plástico, eu não me dou muito bem, porque ela tem uma tendência a soltar a secreção do peito. Eu estou com infecção pulmonar, eu tava com infecção pulmonar na época, então eu tava com muita secreção. Porém, essa daqui não me incomoda a secreção, eu consigo ficar de boa. Só que quando eu coloco a de plástico, eu não consigo respirar, eu não consigo falar, eu não consigo tossir, eu não consigo fazer nada, porque eu me sinto sufocada. Tá, botar umas fotos pra vocês verem mais ou menos como foi. E depois, foi o que aconteceu. Depois que levaram o Miguel pra fazer pro berçário, eu comecei a ter uma crise de tosse muito forte. E eu não conseguia tossir por causa da anestesia. Porque minha anestesia, eu não mexia daqui pra baixo. Eu não conseguia mexer meus braços, eles ficaram muito pesados. Então eu não tinha força nenhuma pra tossir. Nenhuma. Eu tossia, eu me esforçava pra tossir, mas parecia que eu não conseguia tossir, eu me sentia sufocada, eu comecei a sufocar. Meu esposo, na hora, ele entrou e falou que eu tava sufocando. Aí o anestesista veio, o Dr. Marcelo voltou pra sala. Aí eles tentaram me ajudar a tossir, só que eu não conseguia tossir. E aí foi precisado fazer uma aspiração, que é quando colocam um tubo dentro, um tubinho, um caninho fino dentro de mim, pra poder tirar essa secreção. E tinha muita secreção acumulada, muita secreção mesmo. E aí conseguiram tirar a secreção. Meu esposo saiu novamente nessa hora. E eu esperei cerca de 1 hora e meia acordada. Eu passei a cesárea toda acordada, o pós-operatório toda acordada. E depois dessa 1 hora e meia, mais ou menos, me levaram pro quarto, mas não me falaram nada sobre meu bebê, sobre Miguel. E aí eu fui pro quarto sozinha. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava chorando. Super preocupada, meu esposo também tava lá super nervoso, porque ele saiu, estava sufocando. E aí, passou mais ou menos umas 2 horinhas, isso era 4 horas da tarde, foi a hora que eu voltei pro quarto, 4 horas da tarde. Quando deu em torno de 6 horas da noite, a gente recebeu uma ligação da pediatra dizendo que Miguel tinha ido pra ANEL, porque ele tinha tido uma parada respiratória. Ela não... meu esposo não soube me explicar muito bem na hora, porque quem atendeu o telefone foi ele. E ela disse apenas que ele tinha parado de respirar e que ele ficou sem respirar, ficou roxo. Ele simplesmente parou de respirar e aí voltou. Aí levaram pra ANEL pra botar no capacete com oxigênio. Ele ficou usando sondinha pra poder se alimentar. Isso a gente recebeu a notícia, era 6 horas da noite. Quando deu na troca de plantão, que foi 7h30, a técnica entrou pra conversar comigo. Aí ela olhou os pontos e eu tenho alergia a gases. Então eu pedi que ela retirasse as gases, deixasse sem nada a minha cesárea. E ela fez isso, né? Ela tirou. Aí ela perguntou se eu queria tomar um banho. Eu falei que eu queria tomar banho. Eu levantei, 7h30 da noite, eu tomei um banho. E a ANEL, eu tava no 8º andar e a ANEL fica no 5º. E eu perguntei pra ela com quanto tempo eu poderia ver meu bebê. Aí ela falou, não, se fosse um parto normal, você poderia descer pra ver, lá fica aberto o tempo todo. Aí eu falei, então se eu quiser descer agora, eu posso? Ela falou, pode, mas você tá de cesárea. Eu falei, não, mas eu vou descer. E eu desci pra ver Miguel, era 7h30, era 8 horas da noite. Minha cesárea foi fechada 2 da tarde, 8 da noite. Eu tava em pé, na porta da ANEL, desci andando. Desci de elevador e fui andando até a ANEL ver meu filho. Quando eu cheguei lá, a gente teve uns problemas na maternidade, devido a essa pandemia que tá tendo, devido ao Covid, devido a alguns probleminhas que rolou dentro da maternidade. E aí quase não conseguia ver meu bebê. E aí eu conversei com a enfermeira, ela falou, mas Cláudia, você acabou de fazer cesárea, você tá aqui. Eu falei, tô aqui e vou ficar aqui até ver meu bebê, porque eu desci, não tenho nem 12 horas de parto, eu desci pra vê-lo e só vou sair daqui depois que eu vê-lo. E assim foi, ela entrou, conversou com a médica saiu super carinhosa, falou que tava super curiosa para me conhecer, tava muito ansiosa para me conhecer, que ela me acompanhava desde dezembro pela ficha médica. Elas estavam torcendo muito por mim, por Miguel, toda vez que a gente entrava, que a gente tinha alta, elas ficavam super felizes, porque quanto mais eu vinha pra casa, mais tempo ele ficava no forninho, mais tempo ele poderia sair com mais saúde. E ela permitiu que eu entrasse.
E quando eu entrei, Miguelzinho, ele tava de sonda, ele já não tava mais com oxigênio, graças a Deus. E ela conversou comigo e disse que ele tinha tido uma parada respiratória, que ele tinha usado oxigênio, que tinham tirado o oxigênio dele, ele estava bem, e que ele estava usando a sonda para poder se alimentar. E eu fiquei um tempinho com ele, eu não pude pegá-lo nem nada, eu fiquei um tempinho com ele. E depois eu subi pro quarto e descansei. No outro dia eu acordei super mal, muita dor, muita dor. Muita dor mesmo, mas mesmo assim no sábado eu desci. Eu demorei um pouquinho pra descer, elas pediram que eu descesse 8 da manhã, mas eu acabei não conseguindo descer 8, eu desci, já ia dar 11 horas, já ia dar 11 horas. E acabou que quando eu cheguei lá, elas me falaram que ele tinha voltado pro oxigênio, porque ele tinha dado a saturação dele tinha caído de madrugada e que ele tinha voltado pro oxigênio e que eu voltasse no horário de 11h30 para pegar o boletim médico. E aí eu voltei pro quarto super triste mesmo, mas em momento algum eu entrei em desespero, em momento algum eu chorei, porque eu passei uma gravidez muito, muito difícil. Minha mãe estava comigo, meu esposo teve que ir para casa e eu não queria deixar ela mais nervosa do que ela já estava, então eu me segurei o tempo todo, mas eu voltei muito triste pro quarto naquele momento. E eu não almocei, eu não consegui almoçar, eu não consegui comer, eu não consegui fazer nada esperando. E aí eu desci 11h30 e a médica do boletim me falou a mesma coisa. Eu fiquei um pouquinho com ele e fui pro quarto, eram umas 2 e pouquinho da tarde, no sábado. E aí fiquei de voltar no domingo eu voltei. Só que no domingo, quando eu voltei 9 da manhã, eu não consegui entrar de novo pra vê-lo. E pediram que eu voltasse pro boletim 11h30. Quando eu voltei pro boletim, eu voltei super triste pro quarto, de novo. E quando eu voltei pro boletim, a médica, eu entrei, fiquei com ele. Aí a médica falou que eu podia dar de mamar. Eu dei de mamar pra ele. E aí a médica falou que ele ia pro quarto comigo, que ele já tava recebendo alta. Nossa, nessa hora eu chorei. Minha mãe não pôde entrar também pra ver ele na anel, só quem podia entrar era eu. Eu chorei muito, muito, eu fiquei muito feliz. A médica chorou também, porque ela disse que tava super feliz, porque sabia da luta que eu tinha passado, sabia de tudo que eu vinha enfrentando. E ela tava muito orgulhosa por eu ter conseguido chegar até onde eu cheguei. E por ele também ter conseguido chegar até onde ele chegou. E quando ele recebeu a alta da anel, ele tava com 2,4 kg, então ele perdeu 300 gramas nesses 2 dias na anel, também porque ele tava se alimentando por sondinha. E ele foi pro quarto comigo no domingo, era meio-dia, gente, foi a melhor sensação do mundo pra mim. Foi algo assim que eu nunca vou saber explicar, a sensação de que foi levá-lo pro quarto comigo, que foi chegar no quarto com ele, poder deitar na cama e ter ele ali comigo. A partir daquele momento ali eu senti que minha vida tinha mudado, que tudo, que se as pessoas já me achavam a Mulher Maravilha por tudo que eu já tinha aguentado, eu tava me sentindo a Mulher Maravilha. Naquele momento eu falei, a partir de hoje em diante, nada me segura, nada consegue me impedir. Eu sou forte, eu vou continuar sendo forte pelo meu filho. A partir daquele momento é como se tivesse nascido uma razão para que eu continuasse vivendo. E hoje faz exatamente 25 dias que Miguelzinho nasceu. E eu posso falar pra vocês que há 25 dias eu tenho uma razão pra viver. Todo dia quando eu acordo e olho pro meu ladinho onde tá o berço dele, eu imagino que é por ele que eu vou continuar todo dia, é por ele que eu vou chegar a mais um final de dia. É uma coisa assim que eu nunca vou saber expressar pra vocês. Ele tá chorando, gente. Eu nunca vou saber expressar pra vocês a sensação que é. Eu não sei se pra toda mãe é igual, mas pra mim essa experiência foi única, não tem explicação pro que eu senti naquele momento, sabe? E hoje ele é a razão da minha vida. Hoje nada me para. Hoje eu vou além, eu vou muito mais além do que eu já tinha conseguido ir. Hoje eu sou muito mais forte do que aquela Cláudia que vocês acompanhavam, aquela Catânia que vocês acompanhavam há 8 meses atrás, sabe?
Hoje eu tenho a família que eu sempre pedi a Deus. Eu, meu filho e meu esposo, sabe? Eu não vou dizer que minha família é perfeita, porque toda família tem problemas. Meu casamento, lógico, todo casamento tem, mas eu falo que eu sou a mulher mais feliz do mundo, que eu tenho o melhor esposo do mundo, o melhor marido do mundo. Eu acho que um dia eu vou vir conversar com vocês sobre isso também, sobre como é meu casamento. E eu posso dizer pra vocês, Deus me deu o melhor namorado, Deus me deu o melhor noivo, Deus me deu o melhor marido. Eu acho que não existe pessoa mais espetacular no planeta do que esse homem que Deus colocou na minha vida. Isso eu posso garantir pra vocês. E Deus me deu o meu milagre, sabe? Que é Miguel, que é poder acordar e tê-lo comigo. Deus proporcionou na minha vida um milagre, diferente do milagre que eu tava esperando e que todos ao redor estavam esperando, que seria a minha cura. Deus ainda não me deu a minha cura da carne, mas Ele me deu um milagre, sabe? Que foi gerar um filho, que foi tê-lo hoje em meu braço. E eu me considero a mulher mais sortuda do planeta Terra, independente de tudo que eu enfrentei, independente de tudo que eu vou enfrentar daqui pra frente. Eu sou a mulher mais sortuda do planeta Terra. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz nas pressas porque tá complicado fazer até stories no Instagram, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar depois fazer um outro vídeo, vou fazendo o vídeo e vou colocando aqui pra vocês, tá bom? É isso. Beijo, 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 beijo. Me sigam lá no Instagram, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal e deixa seu comentário dizendo o que foi que você achou. E se você já foi mamãe, me conta como foi o seu parto lá nos comentários, tá bom?